Um outro assunto de grande importância que está voltando à tona com força total, até por conta dessa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, é o bullying. Há muito tempo várias pessoas vêm me pedindo para falar alguma coisa sobre bullying e eu vou falar muito mais do que o que eu vou falar agora sobre esse assunto, pois realmente isso tem uma importância assim, muito grande. Porque o bullying geralmente acontece com jovens que ainda não têm a sua identidade formada. Algumas pessoas não sabem, mas nós só desenvolvemos toda a parte cerebral que nos possibilita fazer toda uma avaliação madura, todo um julgamento mais cuidadoso, que é toda essa parte da frente aqui do cérebro, em torno de 23 ou 24 anos de idade. É por isso que muitas vezes o jovem, na casa dos seus 20 anos de idade, 18 e tal, é tão associado à rebeldia, a atitudes extremas, a decisões extremas, porque realmente eles ainda não terminaram ainda de desenvolver o cérebro e eles agem muito por conta daquilo que eles estão sentindo. E por mais que eles sejam brilhantes, inteligentes, enfim, muitas vezes eles são realmente, da parte de vista racional, extremamente inteligentes, mas falta ainda uma maturidade de julgamento que é fisiológica e só se desenvolve em torno dos 23 ou 24 anos de idade. E a gente está falando do bullying, que o que é o bullying? O bullying é aquela prática onde o jovem ele é assediado, onde ele tem a sua individualidade corrompida por outros colegas que muitas vezes fazem brincadeiras com ele, distratam eles, que muitas vezes, hoje em dia, pelo que nós vemos, não só verbalmente dentro da sala de aula, nos corredores do colégio, mas muitas vezes pela internet, mandando torpedos pelo telefone celular e fazendo uma série de outras coisas. Aí as pessoas, claro, adoram criar palavras novas, né, como cyberbullying e uma série de outras coisas assim. Enfim, quanto mais nós criamos palavras novas, mais as pessoas se identificam com elas e acabam tendo problemas que elas poderiam não estar tendo. Então tem algumas coisas muito importantes que eu, como profissional da área de psicologia, como coach, como uma pessoa que dá aula de formação em programação neurolinguística, faz treinamentos, uma série de outras coisas assim, tenho para dividir com vocês a respeito de todas essas coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, o colégio precisa ter uma atitude mais presente em relação a isso. Me espanta muito colégios cobrarem muito caro, inclusive para terem na folha de pagamento psicólogos, pedagogos e uma série de outros profissionais que supostamente estariam ali para analisar a dinâmica daquilo que está acontecendo e não fazem absolutamente nada por isso. Ou então se restringem a algumas poucas avaliações uma vez ou outra em algum lugar, ou grandes eventos, e deixam de prestar atenção às vezes nas coisas que estão acontecendo. Eu acho que uma das primeiras coisas que precisa estar presente em relação ao bullying é o profissional dessa área nos colégios se colocar disponível para receber o aluno que está se sentindo vítima do bullying. Então é de fundamental importância que nas reuniões com os pais, que nas reuniões com os professores, que se incentive conversar sobre aqueles jovens que podem estar sendo vítimas do bullying. E esses jovens, muitas vezes, eles não sabem como lidar com aquilo, eles não entendem o que está acontecendo. Muitas vezes eles ficam introvertidos, e muitas vezes os introvertidos acabam sendo, muitas vezes, grandes vítimas desse tipo de coisa. Então, erroneamente, alguns professores acham que não tem nada demais acontecendo, que ele lida bem com aquilo, que é brincadeira entre colegas. Mas, na verdade, o bullying é uma coisa muito mais séria. Porque nessa idade, 8, 9, 10, 12, né, essa faixa de idade daí para frente, em torno disso, na adolescência, o jovem está começando a formar a sua identidade, ou seja, ele está começando a se dar conta de quem ele é. E se uma pessoa, vamos dizer assim, que tem um lar estável, e a gente vai se perguntar o que é isso hoje em dia, o que é um lar estável hoje, nos dias de hoje, né? O que seria isso? Onde a pessoa tem referências e uma série de outras coisas assim, se diante de situações como essa, já é um desafio, muitas vezes, crescer e se tornar um adulto, e manter-se saudável no mundo onde talvez nunca tenha sido tão fácil hoje ter acesso a drogas e várias de tipos diferentes. Não só aquelas clássicas que se conhecia desde a época que eu era adolescente ou antes até.
Hoje tem drogas em tudo quanto é lugar, e todo mundo sabe que tem, né? Inclusive em lugares onde os jovens saem de noite, uma série de outras coisas assim. Então é de extrema importância que esse jovem ele tenha esse espaço, porque ele está formando a identidade dele. Porque se durante, às vezes, anos a fio, ele sofre bullying, ele sofre esse assédio, porque bullying nada mais é do que um assédio moral, feito por outras pessoas que convivem com a criança, outros jovens do colégio, da classe, ou do prédio onde a pessoa mora, e por aí vai. Então, se nada é feito a respeito disso, e a pessoa se sente às vezes com dificuldade até de comunicar isso com os pais, e quando fala, muitas vezes os pais cometem aquele grande erro, grande erro, não podia ser pior. Se você chegar em casa e tiver apanhado de alguém, eu dou uma surra em você. Isso, nada poderia ser pior do que isso, porque você está reforçando mais ainda um problema que não foi ele que criou. As pessoas têm personalidades diferentes. Algumas pessoas são mais introversivas, outras pessoas são mais extrovertidas. No passado, antes de Jung, acreditava-se que as pessoas introversivas eram meio problemáticas e os extroversivos ou extrovertidos eram as pessoas, enfim, corretas para poder, os modelos daquilo que era considerado certo. Hoje em dia já se sabe que não é nada disso. Tanto o introversivo quanto o extrovertido é uma característica. Os extrovertidos são aquelas pessoas que resolvem mais as coisas no lado de fora. Quando tem questões, eles saem na rua e querem estar com os outros e tal, para poder resolver seus problemas. O introvertido é aquele que vai mais para dentro de si, numa linguagem mais simples, falando para todos vocês aqui, né? É aquele que muitas vezes precisa estar sozinho, precisa estar consigo. E que geralmente não vai ter o mesmo nível de contatos sociais e relacionamentos do que as pessoas extroversivas ou extrovertidas. Então é de extrema importância que isso seja bastante detectado. E muitas vezes os pais têm uma certa dificuldade, não conhecem e não procuram profissionais da área da psicologia ou do coaching sérios e por aí vai, porque acham que inclusive admitir que o filho ou filha está sofrendo algum tipo de problema como esse é como se fosse uma espécie de atestado da criança ser problemática e isso gerar outros problemas na vida da pessoa. Então acho que a solução não, tem que dar porrada na outra pessoa. E não é do espírito da pessoa. E eu acho bacana que não seja, porque afinal de contas, a água vai para a água. Se você reforça a violência, é para lá que a coisa vai. Como, por exemplo, em casos, há vários casos, nós ainda não sabemos na data em que eu estou postando isso, as circunstâncias em que aconteceu a tragédia no Rio de Janeiro, mas em outros lugares, nos Estados Unidos e outros lugares, as pessoas eram vítimas de bullying e se sentiam discriminadas. Então percebiam toda aquela violência e devolveram com uma violência extrema aquilo ali. Isso, evidentemente, muitas vezes não é uma escolha racional. É uma coisa que acontece. Então, na verdade, o que eu recomendo para os pedagogos, para os psicólogos de colégio, para os professores? Primeiro, fiquem atentos para a dinâmica. Não só para os indivíduos, não só para os alunos brilhantes, mas fiquem atentos para as dinâmicas escolares. O que está acontecendo naquela escola? Dá uma olhada na turma como um todo, não só naquele indivíduo mais calado, naquele que fala mais, no mais bagunceiro, no mais inteligente, entre aspas, tudo isso, né? Mas comece a desenvolver uma percepção sistêmica daquela turma. Porque onde há um grupo de pessoas, existe um sistema acontecendo. Se uma pessoa já é um sistema, órgãos e glândulas e uma série de outras coisas acontecendo, várias pessoas juntas geram um sistema bastante complexo. 30, 40 alunos numa sala de aula ou mais, muitas vezes, isso é um sistema bastante complexo. Então, professores, educadores, pedagogos, pais de alunos precisam ficar atentos para essa dinâmica. Essa dinâmica precisa ser discutida. Eu incentivo que os pais, inclusive, façam valer o dinheiro caro que pagam muitas vezes nas escolas particulares e façam os psicólogos das escolas e os pedagogos trabalharem de verdade, perceberem essa dinâmica, discutirem a dinâmica nas reuniões com os pais, pelo menos discutir junto com os professores o que está acontecendo. Eu trabalho como psicólogo clínico há 20 anos, faço coaching há